Bem-vindos em mais um momento aqui no canal da Academia Brasileira do Cérebro comigo, Juliana Cananeia, fonoaudióloga. E hoje eu vou responder algo que sempre questionam um fonoaudiólogo que é um reabilitador neurofuncional. Eles falam: o que é afasia? Como que eu sei diferenciar afasia? Quando nós dizemos a quantidade de afasias que nós podemos diagnosticar, os nomes, né? Aqui no Brasil, nós seguimos a ASHA. Então, a classificação é a classificação de Boston. Então, nós temos afasia global, afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de condução, afasia transcortical motora, afasia transcortical sensorial, afasia transcortical mista e afasia anômica. 8 diferentes tipos com características muito particulares em cada uma. Vocês viram que eu falei o termo particulares? E não é particulares apenas para classificação. Entendam, cada indivíduo é único. Dificilmente eu encontrarei um grupo de afásicos muito parecidos, porque eu preciso identificar qual é a circuitaria e a rede neural que está sendo compensada, porque após uma lesão adquirida de linguagem, a linguagem fica desestruturada. É necessário que ela seja reconstruída. Então, antes de te ajudar a classificar as afasias, eu quero te chamar a atenção para duas questões que são importantíssimas. A primeira, mesmo que você não consiga classificar o seu paciente em uma dessas de Boston, isso não te impede em encontrar qual é o caminho para circuitaria e reconexão e reconstrução da linguagem. Porque nós não somos localizacionistas, nós não dependemos de saber qual é o hub ou a área nobre que foi lesionada. Mesmo que a gente faça uma leitura de neuroimagem de uma ressonância magnética. Porque o segundo ponto relevante que eu quero dizer para você é que hoje nós buscamos a funcionalidade dos afásicos. Mesmo que ele esteja nesse momento com um prognóstico reservado de fala, nós tentaremos reconstruir essa circuitaria ou substituindo a função, ou apoiando, ou compensando com estratégias que serão individualizadas e personalizadas. Mas eu já te adianto, a partir do momento que você entende se a dificuldade dele maior é na entrada, na associação dessas informações que foram decodificadas pela entrada, ou na saída, no planejamento, no saber o que fazer das informações, o seu programa de neuroreabilitação fica mais robusto e, ao mesmo tempo, com maior assertividade para a sintomatologia que seu paciente apresenta. Se você ainda não viu uma aula em que eu falo sobre o raciocínio clínico por meio do EAS, que quer dizer entrada, decodificação, A, associação e S de saída, que é baseado no sistema, né, funcional de Luria e também nos métodos de neuroreabilitação da Barbara Wilson, pesquise aqui no canal que tem uma aula falando só sobre isso, para melhorar o seu raciocínio clínico. Depois de falar isso, quero te trazer então informações que vão te auxiliar a fazer um bom diagnóstico do seu paciente, mesmo que você não consiga dizer se é Broca, se é Wernicke, se é uma transcortical, mas eu quero te ajudar a encontrar
o que é que está acontecendo com o seu paciente para você poder reabilitá-lo. Então, antes de tudo, gente, o que é a afasia? Então, a afasia é um distúrbio de linguagem adquirido, resultante de uma lesão cerebral, afetando diferentes aspectos da comunicação. Porque se você perguntar para um fonoaudiólogo o que é linguagem, tenha certeza que nós não iremos somente dizer isso para você. Linguagem é aquilo que a pessoa entende e aquilo que a pessoa consegue comunicar. Ou a linguagem é a forma como ele se comunica. Não. Para o fonoaudiólogo, a linguagem é muito mais detalhada e minuciosa, pensando em funções e pensando que ela ocupa praticamente todo o córtex. A linguagem está em todo o córtex. Por isso que nós falamos que aquela teoria de localizacionismo caiu por terra. Por isso que às vezes, né, quando a gente pega alguns profissionais mais conservadores que dizem: "Ah, lesionou a área de Broca. Nossa, que prognóstico reservado, não tem o que fazer." Hoje, o que nós sabemos é que o cérebro consegue reconstruir esses caminhos, porque não é apenas a área de Broca que é responsável pela produção da fala. Ou lesionou Wernicke, nossa, pronto, agora esse paciente vai ficar com uma alteração de surdez verbal ou agnosia auditiva gravíssimo. Não, a gente já reconhece formas adaptativas do cérebro de se reorganizar. E por que que isso acontece? Vamos pensar no que é a linguagem? Então, a linguagem é a função cortical superior, uma das consideradas mais refinadas e difíceis que nós temos. Não é à toa, gente, que não é tão fácil você aprender uma nova língua. Se fosse assim, era muito fácil. Nós teríamos várias pessoas bilíngues ou poliglotas pelo mundo. Ou nós não teríamos tanto analfabetismo como infelizmente nós temos no Brasil. Então, o que que é a linguagem? Vamos pensar no crescente de estudiosos até chegar ao nosso momento atual? Então, nós tivemos, primeiramente, Chomsky, que faz parte desse grupo localizacionista, em que ele diz que nós já temos faculdades mentais, ou seja, áreas propícias para o desenvolvimento de linguagem. Mas veio Vygotsky com a ideia da experiência e da vivência e afirmou: não adianta ter essa faculdade mental pronta para se desenvolver se a pessoa não tiver vivência, experiência, troca, modelo. Além disso, tem um outro grande pesquisador que, inclusive, até hoje, no neurodesenvolvimento infantil, fala-se muito das fases do neurodesenvolvimento segundo Piaget, em que ele afirma: mesmo que você tenha as faculdades mentais disponíveis para desenvolver linguagem, vivência, experiência, mas se não houver maturação biológica, essa linguagem não vai seguir o seu curso de neurodesenvolvimento adequado. Então, é necessário ter maturação biológica. Além desses grandes pesquisadores, veio a teoria do interacionismo, que é o interacionismo brasileiro, que ele diz: está correto você ter faculdades mentais prontas para se desenvolver, maturação biológica, vivência e experiência. Porém, é necessário ter interação, troca. Então, por isso que é tão importante na análise do discurso e você, se quer ser um bom interlocutor, ter tempo de espera, pausa, permitir com que o outro também se expresse, facilitar o seu discurso para que o outro tenha interação com você, porque o interacionismo é isso. Não é apenas, por exemplo, aqui eu acredito que a maioria que está no nosso canal e que for ouvir sobre o que eu estou dizendo das afasias são profissionais que buscam esse conteúdo ou um paciente ou um familiar. Então, nesse momento, eu preciso ter uma linguagem que ela é apropriada para profissionais, mas também reconhecer que pessoas que não entendem tão profundamente sobre a afasia estão em busca de informação. Isso é o interacionismo.
E atualmente, o que nós temos é que a linguagem não é resultante de uma área isolada. Muito pelo contrário, são áreas que se somam para que a função seja executada. Então, um exemplo bem simples. Se eu quero que a pessoa nomeie por confrontação visual esse objeto, então eu digo: o que é isso? Então, vamos pensar os caminhos das circuitarias que acontecem no cérebro. Então, olha que interessante. Primeiro ponto, quando eu digo o que é isso, a primeira coisa, o paciente ouve e visualiza. Então, acontece dupla decodificação. Por isso que nomeação por confrontação visual é mais favorável do que sem ter o objeto ou a figura. Porque quando eu mostro, eu estou acionando aqui já duas vias. Vias primárias auditivas, porque você disse o que é isso, e vias primárias visuais. Então a pessoa vai te ouvir e ver o objeto e vai transferir para áreas correspondentes que irão decodificar isso daqui que ele acabou de ver. Então, por isso que a gente fala das entradas. Então, como estão essas entradas visuais, auditivas e se você entrega esse objeto na mão do paciente, você aciona outra via, que é a via somatocinestésica, a via do tato. E olha só, quantidade de chance que você está dando para o paciente acionar várias vias para interpretar o que é isso. Então já fica a dica. Se você está trabalhando nomeação, trabalhe com algo concreto e acione todas as vias sensoriais primárias. Então ele viu o objeto, ouviu porque você está perguntando o que é e já pensou se você deu a chance dele segurar? Seria melhor ainda. Assim que ele fez as entradas e fez a decodificação, a gente tem que pensar, e agora? O que ele faz com isso que foi decodificado? Então, quando ele visualiza, o parietal dele vai fazer uma transição, uma conexão entre o parietal e o temporal, são as áreas associativas, porque o parietal vê a forma. Então, ele está vendo a forma do objeto. Provavelmente ele está buscando essa funcionalidade dessa forma, está fazendo pareamento, está fazendo um rastreamento dessa informação que foi decodificada. Assim que ele fez esse rastreamento, ele vai mandar nessa transposição, né, entre tanto parietal quanto temporal para as caixas falarem assim, as caixas semânticas do vocabulário falarem assim: espera, retângulo, tem câmera. Parece que eu vi ela mexendo, colocando aqui no ouvido. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou agora destrinchando o que é esse objeto, dando significado, que é quando eu penso em signo, significado e significante. E o giro angular acaba tendo um papel bem importante quanto a isso, porque ele faz essa conexão entre todas essas áreas também. E ao mesmo tempo, se o seu paciente consegue te dizer que isso é um celular, ele pegou essas informações associadas vindo aqui da região posterior e trouxe para a região anterior, as regiões de programação motora da fala, te dizerem o nome celular. E por que que é tão importante você ter um olhar crítico para você entender o que é normalidade, o que acontece quando você está pedindo uma prova de nomeação, depois eu quero vir e dizer o que acontece na repetição, o que acontece na compreensão. Então, por que que é tão importante você entender de normalidade? Para o seu construto da avaliação. Não adianta você só me dizer que o seu paciente é anômico. Por que que ele é anômico? É uma falha na decodificação? Lá nas entradas, não, foi uma falha na associação. Ele até que decodificou, mas não soube o que fazer com a informação. Me trouxe qualquer palavra ou não.
Ele decodificou bem, ele armazenou, associou, fez a busca, fez o pareamento, mas na hora da expressão ele falhou. Então, se atente a esses detalhes, e se você não assistiu ainda a aula sobre o modelo do raciocínio clínico com a EAS, que é entrada, associação e saída, ela está aqui no nosso canal. Por que que é tão importante? Porque a partir desse momento você consegue identificar na tríade o que está acontecendo com o seu paciente. Se é uma dificuldade dessas entradas, das associações ou da saída, porque vai repercutir nas principais funções que você precisa avaliar. Então, a fluência, essa fluência dele está preservada, ele não faz esforço para falar ou é reduzida, ele é não fluente. A compreensão dele está boa, está decodificando e processando essas informações, inclusive essa compreensão, a gente abre um leque. Não é só compreensão semântica, lexical, não, gente, até da consciência fonológica. A gente faz também provas de consciência fonológica para saber como estão esses pacientes, principalmente nas afasias não fluentes, nas afasias expressivas. E a gente avalia a repetição. Porque a repetição, quando a gente fala dessas clássicas, né, das afasias, ela é como um diagnóstico diferencial. Tem inúmeros profissionais que não sabem dizer qual é o tipo de afasia, mas se ele repete, né, na aplicação da NIAID, lá na emergência mesmo, ele escreve transcortical. Mas ele não sabe identificar se é uma transcortical sensorial, se é uma transcortical motora ou se é uma transcortical mista. E isso é muito importante, tá? Porque a repetição, ela trabalha justamente um fascículo, que é o fascículo arqueado, que são as fibras que conduzem a informação que é decodificada para a via motora e de uma forma muito automática. Por isso que alguns pacientes beneficiam de dissociação automática voluntária, porque essas fibras não estão lesionadas. E qual seria o jeito mais simples para você pensar na classificação sem ficar ligado nas questões que seriam dos pacientes na classificação, né, de Boston, que tem todas as que eu comentei, mas que seria uma forma fácil para você entender e pensando em normalidade, em circuitaria, redes neurais e hubs nobres. Então, são duas classificações: as afasias expressivas e as receptivas. As expressivas são as não fluentes, que vão afetar a produção da fala, e as receptivas são as fluentes, mas afetam a compreensão da linguagem. E eu vou mostrar algo aqui para vocês. Olha o que acontece nas afasias expressivas não fluentes. Qual que é a principal dificuldade? É na produção da linguagem, tanto verbal quanto escrita. E nós temos que lembrar e até dizer isso para o paciente. Nós fazemos apoio na oralidade durante a escrita. Então, como a sua fala está não eficiente ou não bem estruturada, não bem organizada, isso acontecerá também na escrita. Mas nós temos pacientes que já têm a escrita como um primeiro facilitador e que às vezes pode vir a ser o seu principal apoio e a oralidade demorar um pouco mais a ser reconstruída. Por isso que a gente precisa insistir terapeuticamente nessas funções. E quais são as principais manifestações? Então, vai ter uma redução da fluência, então, uma fala mais lenta, com pausas, e principalmente as expressivas são carregadas de esforço para falar. Então, uma falha na agilidade articulatória serão anômicas. Lembra que eu disse que todos os afásicos são anômicos? Isso é uma característica comum. Só que as expressivas será muito mais uma falha desse acesso para a programação motora da fala. Eles emitirão frases curtas, telegráficas, com alteração sintática importante. Pode ter tanta repetição quanto a leitura prejudicadas e a compreensão deles geralmente preservada. Sabe quem são as afasias expressivas? A de Broca, que é uma gravidade um pouco maior do que a transcortical motora, e inclusive a transcortical motora se assemelha
a Broca. O que que é que difere muito? É porque na afasia de Broca, a entrada dessa circuitaria dele para programação motora está débil. Sabe, essa área primária mesmo, para programação motora, está dificultada. Então, aí, o que que a gente faz com esses pacientes? A gente usa de outras circuitarias para ele conseguir ter uma produção. E sabe o que a gente usa? A TEM, terapia de entonação melódica, a gente faz o treino de dissociação automática voluntária, porque aí a gente já pega fibras diretas, automáticas, e às vezes ele consegue produzir. E o que que tem de diferente da motora também com a Broca, né? Da transcortical motora com a Broca? Porque a transcortical motora tem a repetição preservada, mas coloquem aí uma observação. É uma repetição que provavelmente é ecolálica, uma fala em eco. Você acaba de dizer algo ou perguntar algo, ele repete automaticamente. Mas essa repetição tende a ser o que a gente usa de facilitador para reabilitar esses pacientes, tá? E a transcortical motora não pegou um sítio, um hub nobre tão importante que vá dificultar essa rede neural, porque ela pega mais em fibras associativas e ele acaba construindo outro caminho, porque é isso que é a beleza da neuroplasticidade. E a afasia global é a afasia mais grave que nós temos e ela também está dentro das expressivas. Tem dificuldade tanto de entrada, tanto de associação, quanto de saída, tá bom? Uma coisa importante para a gente dizer, mesmo eu dizendo que nós não somos localizacionistas, mas é bom dizer o que acontece com essas alterações. Então, a área de Broca, ela está sitiada no giro frontal inferior, ela é um hub nobre, né, uma estação nobre. Quando falar em hub estação, é o início. Pensa, gente, você dentro do metrô. Quando você vai fazer baldeação ou você vai fazer troca de linha, então, as linhas são as circuitarias e a parada, né, o hub nobre é o que seria essas áreas funcionais mais específicas, mas que elas não funcionam isoladas, então elas ficam isoladas, literalmente. A gente precisa acessar vias para conseguir atingir essas funções. Além das áreas motoras adjacentes, né, com comprometimento motor, como o córtex pré-motor, e também pode vir a ter extensas lesões perissilvianas, como na afasia global. E o oposto, que é a receptiva, qual que é a dificuldade? Na compreensão. Aqui tem duas características que a gente vai verificar, tanto de entrada de reconhecimento, mas também do processamento dessa informação, tá? Só que oposto às expressivas, gente, eles são fluentes, só que é um discurso sem sentido, eles não fazem esforço para falar, não tem hesitações, não tem bloqueio, muito pelo contrário, alguns deles vão ter o discurso com jargão que parece que eles estão falando uma língua totalmente estrangeira. Você fala, meu Deus, o que ele está dizendo? E sabe o que acontece? Esses que têm essa produção muito inapropriada, eles têm falha do feedback auditivo e da autocrítica, eles são anosognósicos. Tem uma anosognosia que não permite com que eles reconheçam essa produção que está falha. Mas eu já te falo uma coisa, quando ele melhora o reconhecimento, a autocrítica, começa a produzir autocorreções, é um sinal que esse discurso começa a ser mais compreensível. Só que aí, pasme, ele não fica com o discurso tão rápido como ele tinha anteriormente. Começa a ficar lentificado, porque ele vai começar a corrigir e provavelmente a gente vai ter que trabalhar até aqui nesse receptivo, gente, ponto e modo articulatório, a consciência fonológica também. Tá? Então, ele vai ter a compreensão grave, bem prejudicada, e vai ter dificuldade em repetir palavras ou frases, porque tem dificuldade em entrada e associação. Logicamente, a leitura e a escrita estarão alteradas e esse paciente tem uma fala que é uma fala totalmente desorganizada e desestruturada. Um exemplo, né? Então, nós temos a afasia de Wernicke, que é a produção verbal é fluente, mas com muitos erros, né? E a compreensão gravemente prejudicada. A transcortical sensorial, gente, se assemelha a Wernicke. A mesma situação entre a Broca e a transcortical motor. O que acontece?
é que a Wernicke pegou áreas importantes, primárias e secundárias, para fazer essa decodificação, enquanto a sensorial, ela pega fibras que não estão nesses hubs nobres, nessas estações nobres. E a repetição também é em forma de ecolalia, ecolálica. E outra que nós temos aqui também das receptivas é a afasia de condução, que algumas pessoas também a reconhecem como uma afasia mista, porque parece que ela tem comprometimento tanto para a associação, para processamento e a saída. E uma das características principais na condução é a alteração do fascículo arqueado, das informações que entram para serem conduzidas para a saída. Por isso que o nome vem afasia de condução. Então, conduzir as informações que foram decodificadas para a região de saída, porque a maior dificuldade dela é de associação, de processamento. E as áreas, né? Mesmo que a gente não fale aqui que nós somos localizacionistas, mas é importante vocês entenderem, até porque a gente tem que saber ler uma ressonância magnética. Então, é a área de Wernicke, o fascículo arqueado, como eu bem disse, e as conexões temporoparietais, que é essa relação em eu entender, encontrar as caixas semânticas, o acesso lexical, para eu conseguir reproduzir. E o que que eu quero dizer para vocês sobre esse pequeno momento para facilitar sobre a classificação? Não fique preso apenas à nomenclatura. Entenda o que está acontecendo. Mais benéfico do que você dizer qual é o tipo de afasia é você saber reabilitar. Mas quero levantar uma bandeira a favor do diagnóstico, porque eu falo que eu tenho muito orgulho em ser fonoaudióloga e poder dizer que é a minha classe que consegue dizer a disfagia e o tipo de disfagia, a disartria, o tipo de disartria. Nós também conseguimos fazer a afasia e o tipo da afasia. Então, se você conseguir classificar, ainda mais que o Brasil, gente, usa a classificação de Boston, coloque. Mas se você ficar em dúvida, em um outro momento, eu falarei com vocês sobre a classificação de Lúria, que pode te ajudar também, tá? Mas se você não conhece a classificação de Lúria, se atente a essas: afasia receptiva ou afasia expressiva. Dificuldade na entrada, processamento ou é mais na saída, na expressão? E eu espero que agora você consiga ter um raciocínio mais claro, mas principalmente com conexões que te auxiliem a reconstruir a funcionalidade de comunicação do seu paciente. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clique, se inscreva. Aqui abaixo tem o link da nossa plataforma, que é uma plataforma com cursos online e conteúdos totalmente voltados para essa área de neurologia. Eu falo que é a fonoaudiologia neurológica na palma da sua mão, a nossa plataforma, que se chama Plataforma Academia Brasileira do Cérebro. Tá bom? Até mais!